A maior polêmica, sem dúvidas, da educação financeira é disso que a gente vai falar hoje: financiar, alugar ou comprar. Uns dizem que financiar um imóvel é muito melhor do que alugar, outros dizem que não, que é o aluguel que vale mais a pena. E eu respeito essas duas opiniões, mas eu tenho que dizer que elas estão erradas. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Então, se você está em dúvida sobre comprar ou alugar um imóvel, presta muita atenção, porque é agora, nesse vídeo definitivo, que você vai entender essa questão de uma vez por todas. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui. Esse é o Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. E bora fazer um desafio? Já me conta aqui nos comentários em que time você tá, naquele que prefere alugar ou você prefere financiar um imóvel. E no final do vídeo a gente volta para analisar se você continua com a mesma opinião ou não. Porque quem prefere comprar um imóvel financiado diz que você tá pagando por uma coisa que é sua, que é bom você ter um imóvel próprio, porque assim você deixa ele com a sua cara, do jeitinho que seu gosto e também o seu bolso querem. E também tem a questão de ninguém chegar para você num belo dia dizendo para você sair da casa, que é o risco que você corre quando você aluga. Sabe, o cachorro do sobrinho do dono tá terminando um intercâmbio lá na Conchinchina e vai voltar pro Brasil, adivinha você, para morar justamente no apartamento que você aluga. Ou pior, o proprietário quer vender e você tem que ficar recebendo gente estranha e curiosa bisbilhotando as coisas dentro da sua casa que você mora. E é claro que se você fosse o dono do imóvel, isso não iria acontecer, né? Outro argumento: os juros baixos do financiamento imobiliário geralmente são bem interessantes. E isso é possível porque os produtos que sustentam esses recursos pagam juros bem ruins, que são a poupança e também o FGTS. E também dizem que o imóvel só valoriza, será, hein? Guarda essa aí na manga que já já a gente volta nessa. Mas a gente não pode desconsiderar também o lado emocional, né? O mantra de que pobre merece ter um imóvel. E quem ouve esses argumentos aí já pode até estar com roupa de ir na caixa para financiar a casa própria, né? Mas isso até chegar o time do aluguel, afirmando com todas as letras que aluguel é melhor. Por exemplo, quem aluga um imóvel tem a flexibilidade e pode ir morar num lugar mais compatível com a sua realidade presente, atual. Quem aluga não finca raízes num lugar, sabe? E com isso, se aparece uma oportunidade em outro lugar, a pessoa simplesmente devolve a casa e pronto. No caso de quem tem a grana para comprar um imóvel à vista, se a pessoa opta pelo aluguel, ela deixa o dinheiro investido, gerando rendimentos. Sem contar que a pessoa não se descapitaliza, a grana tá lá guardada e disponível para alguma emergência ou até para uma grande oportunidade. Quem aluga também se protege da possibilidade do imóvel se desvalorizar. Sim, porque uma das grandes falácias é que imóvel sempre é um bom investimento. E eu te provo agora. Existe um índice que é o IGMI-R, que é um índice geral do mercado imobiliário residencial. Ele mede a oscilação média dos preços dos imóveis residenciais. E de 2018 para cá, repara aí que esse índice esteve mais alto do que a inflação na maior parte do tempo. Bom demais, né? Mas isso não acontece sempre. Aliás, se a gente voltar mais alguns anos aqui, olha só como fica o gráfico. Aqui você vê que de 2015 a 2021, a valorização dos imóveis foi menor do que a inflação na maior parte do tempo. Em outras palavras, o tio do terreno ou da casa tá lá comemorando, dizendo que a casa dele vale X, porque um corretor disse para ele que vale. Em que pese o fato que não consegue vender, mas que vale, né? Mas na real ele rasgou dinheiro mesmo em termos inflacionários, já que o dinheiro perdeu o poder de compra. Bom, tem bons argumentos dos dois lados, tanto para financiar como também para alugar um imóvel. Só que se uma pessoa diz que o melhor é financiar ou que o melhor é alugar, eu tenho que te dizer uma coisa, tem que ser muito sincero para você, embora isso doa, né? As duas pessoas estão erradas. Você sabe por quê? É o que eu vou te contar agora, para valer o seu like, também a sua inscrição aqui no canal. Olha só como as coisas mudaram nas últimas décadas. Antes, muita gente trabalhava por 30 anos na mesma empresa. Ficava lá até se aposentar. Tanto o trabalhador como a empresa tinham uma espécie de lealdade, sabe? Hoje, no geral, as pessoas já não têm mais essa mentalidade. Elas ficam numa empresa enquanto estão gostando e enquanto não tem nada melhor. Pintou uma boa oportunidade, a pessoa vaza mesmo. E é legal isso, né? Que quando possível as pessoas sempre busquem um trabalho melhor. Mas ao mesmo tempo, você concorda que o cenário atual aumenta muito a imprevisibilidade da vida? A economia e a política do Brasil, por exemplo, fazem que as coisas fiquem cada vez mais incalculáveis. Você não sabe se vai estar empregado no ano que vem,
ou mesmo na semana que vem. Você não sabe se a inflação vai corroer o poder de compra da sua renda. Você deve ter ouvido falar ou se lembrar, né, que a mentalidade das pessoas antigamente era de se casar bem novo. Casamento então era igual financiamento imobiliário, né? Durava décadas. Durava no passado. E tinha também uma maior estabilidade profissional, e uma das primeiras coisas que os casais faziam era financiar um imóvel para pagar em 30 anos. Vamos pensar nas implicações de você fazer isso hoje? Você sai da faculdade ou do curso técnico, arruma um emprego, que muitas vezes não é lá essas coisas, casa com alguém que inclusive você pode descobrir lá na frente que também não é lá essas coisas, mas a paixão é fogo que arde sem ver o Excel, né? E você vai lá e financia um imóvel junto com essa outra pessoa. Você tá começando uma vida a dois com alguém que você não sabe de verdade se é a pessoa certa para te acompanhar o resto da vida, embora tenha prometido isso na igreja. Fazendo uma analogia ali com o mercado de ações, o seu relacionamento, digamos, não tem bons fundamentos ainda. Ainda não dá para você ter um histórico, um track record para você analisar e decidir se você vai fazer um investimento tão grande por tanto tempo. E além disso, você ainda não vai ter uma carreira profissional consolidada, estável, sabe? E a sua renda tá longe do que você gostaria que fosse. E aí tá você começando a vida dois com alguém logo de cara se endividando por décadas. Inclusive, o prazo médio de financiamento em anos é maior do que a expectativa de duração dos casamentos. Então, estatisticamente falando, é mais provável que um casal termine antes dos boletos da casa própria. E eu ressalto também que são as dívidas os maiores problemas financeiros que levam à separação entre os casais. Sabe? Então dá um gás no começo, trabalhar mais, investir na sua carreira profissional, fazer um intercâmbio, viver uma vida mais simples até que a sua carreira e a sua família se acertem, pode sim ser uma excelente alternativa. Sabe, conseguir juntar uma grana para dar uma entrada maior no parcelamento, pelo menos? Mas em vez de juntar essa grana para isso, quantas pessoas você já viu por aí pagando uma festa de 20, 50 mil reais para um monte de desconhecido que ainda sai falando mal da festa? O salgado tava frio, a cerveja tava quente. E eu sei que deu um porta-retrato de presente, tá reclamando do quê? E olha aí que paradoxo interessante, né? Você, como um legítimo brasileiro, provavelmente tem dúvidas sobre a política e a economia do país, né? Você sabe que, vez em sempre, a inflação dá uma disparada por aqui. Frequentemente a gente vê problemas de desemprego e os contratos de financiamento geralmente são atrelados à inflação ou à taxa TR. E as duas são imprevisíveis. A TR, inclusive, ficou zerada por muito tempo, mas saiu do zero recentemente. E dependendo da situação econômica do país, se o IPCA ou a TR subirem, você pode sim ser surpreendido com um belo aumento na parcela do seu financiamento. No fim do dia, você fica muito exposto ao risco Brasil e você tá ciente de tudo isso. Mas o paradoxo é que na hora de financiar um imóvel com outra pessoa é como se você estivesse dizendo assim, ó: eu acredito que a nossa renda não vai cair, a nossa despesa não vai aumentar, a inflação não vai subir e a gente vai continuar se amando, tudo isso por 30 anos. E frequentemente é esse cara que diz que as coisas aqui no Brasil nunca vai dar certo. Paradoxal, não é mesmo? E por mais que os filhos possam ser uma bênção na nossa vida, pensa se daqui um ano vier um filho aí não planejado na sua vida, se o seu planejamento financeiro continua de pé. Só o cocô da criança já vai comprometer boa parte da sua renda, viu? Porque haja fralda. Ou pode passar um tempo e você se separar da outra pessoa. E é por isso que no começo da fase adulta, o aluguel pode te dar mais condições de se adaptar às mudanças da vida. A situação apertou? Você pode se mudar para um imóvel onde o aluguel é mais barato. Apertou mais ainda? No pior das hipóteses, você volta para casa dos seus pais aí com estilo Chaves, com aquele negocinho debaixo do... com aquelas trouxinhas, sabe? E o rabo entre as patas, pra falar em Chaves. E se você se separou, você devolve a casa. Mas vamos pensar também nas coisas boas que podem acontecer. Pode surgir uma oportunidade para você trabalhar em outra cidade, estado ou até outro país. Só que se você tiver um imóvel financiado, ele vai sim se tornar uma questão extra para você resolver. Será que você vai vender? Vai alugar? Enquanto você estiver lá na sua nova vida, você vai querer ter esse imóvel exigindo a sua atenção? Você tá vendo que quando você tá no começo da vida adulta, o aluguel pode te dar mais flexibilidade para se adaptar às surpresas da vida? Os defensores do financiamento dizem que o pobre merece ter uma casa própria, ou apartamento próprio. E é claro que merece mesmo, né? Todo mundo que é honesto e trabalhador merece ter carro, casa, saúde, felicidade, tudo. Mas enquanto você tá pagando por um bem, ele ainda não é seu. E você pode parar de pagar o financiamento do imóvel para você ver se o imóvel é seu ou da Caixa. O banco vai pegar
pegar o bem de volta, claro, né, e vai leiloar o coitado. Inclusive isso agora ficou mais fácil porque o STF ratificou, ou seja, confirmou que o banco pode tomar ele de você, a sua casa, né, o seu imóvel, sem ter que acionar a justiça. Mas guarda isso aí com você, tá? Você sempre vai pagar para morar, mesmo se o imóvel for seu. E olha que eu nem tô falando do IPTU não. Vamos supor que você já quitou ou você tem grana para comprar o seu imóvel à vista. Depois de fazer a compra e morar no imóvel, a sensação é de alívio, né? De você não ter que pagar o aluguel nem um financiamento, né não? Mas você continua pagando sim, e eu te dou um exemplo, ó. Vamos supor que seu imóvel vale 500 mil reais. É o seu capital que tá ali empacado para você ter um teto para chamar de seu. Porque se a sua decisão fosse outra, você poderia investir esse dinheiro. Por exemplo, com juros de 1% já seriam 5 mil reais que saem escondidinhos do seu bolso do dono da casa sem ele perceber. E esse lucro que você tá deixando de ter acaba sendo um custo, que é o famoso custo de oportunidade. Agora, olha só que interessante. Se você está no começo da vida adulta ou da sua carreira, se você continuar morando com seus pais por um tempo ou pegar um aluguel mais simplesinho, você pode juntar uma boa grana que vai te ajudar na compra de um imóvel mais na frente. Você vai poder comprar à vista ou pelo menos vai dar uma bela de uma entrada, ficando um valor bem baixo para financiar, quitando em menos tempo inclusive. Ah, detalhe, né? É bem melhor começar uma vida a dois de modo simples, quando o amor ainda é grande, do que ter que reduzir o padrão de vida lá na frente, meu amigo. Vai por mim, porque tem muito amor que acaba justamente nessa hora. E quem tem a disciplina e também os egos controlados pode juntar a grana e comprar um terreno, por exemplo. Junta mais um pouquinho e constrói uma edícula lá no fundo do terreno. E vai morando nela enquanto junta mais dinheiro para poder ir construindo a casa aos poucos. O tempo passa, a sua vida vai mudar e muitas vezes o que acontece é a vida ganhar uma certa estabilidade. A sua carreira profissional vai se tornar mais estável, a sua vida pessoal já vai estar mais bem definida. E quando você vai se tornando mais velho, aí sim é um momento que eu acredito que ter uma casa própria é muito importante. Imagina você com uma idade mais avançada e ter que mudar porque o proprietário pediu o imóvel de volta? Então, é importante sim comprar um imóvel para ter mais tranquilidade na velhice. E você tá vendo por que eu disse que outra pessoa não pode dizer para você se você deve ou não financiar ou alugar? A sua situação só você conhece. A sua realidade, o seu momento de vida, é tudo isso que tem que servir de base para você decidir alugar, financiar ou mesmo comprar à vista. Não adianta ficar fazendo aí um monte de conta, porque as coisas podem mudar lá na frente, né? Sejam os números mesmo ou a sua vida e da sua família. Mas como essa é uma questão muito subjetiva, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Na sua situação, o que você acha? É melhor comprar, financiar ou alugar um imóvel? Compartilhe esse vídeo com a sua família, porque assim você vai ajudar outras pessoas a tomarem uma boa decisão sobre esse assunto. E agora eu te recomendo esse vídeo aqui para você ver os 7 passos para você estruturar direitinho a sua vida financeira de uma vez por todas. Valeu, tudo de bom. Tchau.